Olá, tudo bem, pessoal? Na nossa aula de geografia de hoje, vamos trabalhar a formação do relevo, né? Como vai ser essa formação do relevo? Na seguinte forma, o relevo, né, é como se fosse uma paisagem, né, algo esculpido na superfície terrestre, né? Então vamos entender como é isso, como isso se dá, que fenômeno é esse. Então vamos lá. Formação do relevo, né? Relevo. O relevo ele pode ser definido, né, como as formas da superfície do planeta. O relevo origina-se de forma, né, de duas formas. Por quê? Porque existem dois agentes que esculpem ou formam esse relevo. Quais são esses agentes? Vai ser os agentes endógenos e o exógenos. Esses dois nomes são assim, né, um pouco puxadinhos, mas a gente tem, né, duas nomenclaturas mais fáceis, né, que é interno e externos. Então, quando a gente fala de agentes internos, a gente está falando em endógenos. Quando a gente está falando de agentes externos, nós estamos falando dos exógenos. Então, vamos lá. Primeira coisa aí para entender, toda vez eu não deixo algum detalhe para vocês, né, se apegarem para entender melhor. Vamos entender então essa questão do externo. Quando a gente fala externo, não tem um X? Externo. O exógeno também tem um X. Então, quando você vê externo, vai te lembrar exógeno. Quando você vê exógeno, vai te lembrar externo, porque as duas palavras têm X. Já os internos, né, não tem X, é interno. Quer dizer, interno é o que vem, é o que está dentro, o externo é o que está fora. Então, o interno vai ser endógenos, né? E isso, né, corresponde ao conjunto de formações apresentada pela litosfera. Na aula passada a gente estava falando de hidrosfera, que é qualquer, né, a camada da Terra que possui água do nosso planeta. E a litosfera, né, é a camada, né, da superfície terrestre. É como se fosse a crosta terrestre. A gente conhece ela como litosfera. Essas formas são definidas pela estrutura geológica combinada com as ações da dinâmica interna e externa da Terra, tá vendo? Agora eu falei interno e externo, não falei endógeno e exógeno. Mas o que acontece? Às vezes, lá na frente, um externo ou qualquer outra coisa que você for fazer ou identificar fora da escola, você pode ouvir a palavra endógeno e exógeno. Então, por isso que a gente tem que entender que endógeno é interno, exógeno é externo, tá? Então, vamos lá. Essas formas são definidas pela estrutura geológica combinada com as ações da dinâmica interna e externa. Quer dizer, esse conjunto de formação é apresentado a partir do que acontece dentro ou fora da crosta terrestre, né? E é o conjunto das formas da crosta terrestre manifestando desde o fundo dos oceanos até as remessas. Quer dizer, tem um relevo submarino, né, até as terras remessas, que são os continentes, o qual resulta da ação de forças endógenas, que são internas, e exógenas, que são externas. Então, se você quiser ir anotando no seu caderno, puxa aí, coloca um marca-texto bem forte aí. Interno é a mesma coisa que endógenas e externo é a mesma coisa que exógenas. Então, deixa aí, né? Lembra como eu gosto de fazer no quadro, que eu puxo uma palavra na outra, gosto de usar cores diferentes e tal. Usa no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Agora vem para entender essas setinhas aqui. Como é que vão ser essas setinhas aqui? A setinha que está apontando para cima, né, essa seta aí, ela quer dizer agentes internos, endógenos, né, ou formadores de relevo. Por quê? Porque é a força que vem de dentro. E já a setinha que está apontando para baixo, né, são os agentes externos, quer dizer, são exógenos, são os agentes modeladores do relevo, mas que é de fora, né, para dentro. Então, é algo que está externo, do lado de fora. Então, externos e exógenos é o que acontece do lado de fora da crosta terrestre. Já internos e endógenos é o que acontece dentro da crosta terrestre, internamente. Então, vamos lá. Agentes endógenos. Os agentes endógenos, né, os internos do relevo, são responsáveis pela formação do relevo. Quais são eles? O tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. Então, a gente vai entender cada um ali agora. O tectonismo, né, é esse movimento das placas tectônicas na crosta terrestre. Então, olha as placas tectônicas, né? Placas tectônicas é como se fosse, né, igual como se você pegasse um ovo e quando você cozinha ele, que você começa a descascar, ele não tem, ele tem uma membrana que é toda interligada, mas a casca, ela, quando você quebra, ela não fica separadamente. Então, as placas tectônicas se parecem um pouco com isso. Então, ela tem encontros, ela não é uma placa só, existem vários encontros, e nesses encontros acaba acontecendo tectonismo.
né? E quando acontece o tectonismo, a gente vai encontrar dobramentos ou falhas. Vamos entender o que são dobramentos? Dobramentos, né, é o resultado das pressões horizontais na crosta terrestre. Lembra? A horizontal vem de horizonte. Então, o que vem na crosta terrestre nessa formação, horizontais, onde as rochas não oferecem grande resistência às forças internas, né? Então, acaba acontecendo os dobramentos, quer dizer, se a Terra vem com uma força muito grande na parte horizontal, vai acontecer os dobramentos. Então, é meio que a Terra, você vai ver aquelas regiões que ficam meio que dobradas na crosta terrestre. Falhamentos, né? Os falhamentos ocorrem em terrenos de pouca plasticidade, compostos por camadas rochosas resistentes ou rígidas e resistentes às forças internas, que se quebram em vez de dobrar. Então, quer dizer, o dobramento, ele se dobra. Já o falhamento, né, ele faz acontecer nessas falhas. A gente tem a imagem A, que é uma falha normal, a imagem B, que é uma falha transcorrente, né, e a imagem C, que é paralela. Então, vamos ver aí, né? Existe a pressão que dá-se de forma vertical. Então, é diferente. No dobramento, a força é no horizontal. No falhamento, a força é na vertical. Então, quando se dá essa pressão na vertical, a gente vai acontecer falhas ou fissuras. É quando, por exemplo, existem filmes que dá para identificar, quando a gente fala, por exemplo, um grande filme aí, falha de St. Andrews, né? Uma falha que existe ali no continente americano, que é nos Estados Unidos. Essa falha, ela é conhecida mundialmente. E o que aconteceu? Aconteceu um tectonismo ali, aconteceu uma falha, né? Houve uma força na vertical que ocasionou essa falha. Então, existe essa diferença entre uma placa tectônica e outra que você consegue ver aos olhos, né? Então, isso é um falhamento. Isso acontece devido ao tectonismo. E acontece de como? De dentro para fora. Então, é um fenômeno interno. Então, é o quê? Endógeno ou exógeno? Vai ser um endógeno, tá? Abalo sísmico. O abalo sísmico também é interno, né? Abalo sísmico ou terremoto é um tremor da superfície terrestre produzido por forças naturais situadas no interior da crosta terrestre e as profundidades variáveis. Isso aí é o famoso terremoto, né? São abalos sísmicos, que são forças de quê? Devido à falha que aconteceu, né, lá, devido ao tectonismo, a gente vai ter os abalos sísmicos ou terremotos, né, que tem o epicentro e o hipocentro. O epicentro é onde acontece aquele abalo ali, né? O hipocentro é o local de surgimento do abalo, enquanto o epicentro é o local de manifestação, né? Então, o epicentro, né, é onde ele se encontra e o epicentro é onde ele acontece, tá? E aí vem a questão, por exemplo, falar aconteceu um terremoto em uma determinada região do mundo, vamos supor, foi 5,8 na escala Richter. A escala Richter é uma escala que se mede, né, a magnitude do abalo naquela região, né? As principais consequências são a vibração do solo, a abertura de falhas, deslizamentos de terra e até tsunamis, quando acontecem esses abalos sísmicos no mar. Vamos lá para o próximo. Vulcanismo, que também é um agente interno. Chamamos de vulcanismo fenômenos geográficos, né, relacionados com as atividades vulcânicas, através dos quais o magma do interior da Terra chega até a superfície, né? Ela surge pelo rompimento da crosta terrestre, né? São classificados em vulcões ativos, inativos e extintos. Quer dizer, os ativos são que a cada determinado tempo, né, ele acaba entrando em erupção. O inativo, ele está ali, mas ele não entra em erupção. Mais extinto, né, são vulcões que não existem mais. Ele não tem mais nenhum tipo de manifestação vulcânica ali, não. Ele só existe, mas ele é extinto, tá? Aí agora a gente vai falar sobre os agentes exógenos do relevo. O que são agentes exógenos do relevo? São os modeladores do relevo responsáveis pela forma ou feições. E lembrando, os agentes exógenos são os agentes externos, o que acontece fora da crosta terrestre. Então vamos lá. Os principais agentes exógenos ou externos são o intemperismo, a erosão e a sedimentação. Mas o que seria isso? O intemperismo, a erosão e a sedimentação, né? Eles acontecem de que forma? Eles vêm através do rio, né, que forma as planícies fluviais e os deltas, chuvas, que são as enxurradas que provocam o desgaste do solo e podem provocar o aparecimento de vossorocas, né?
Vossorocas é como se fosse um relevo acidentado, né? A gente está vendo sempre em algumas encostas, você vê aquele relevo que ele tem pequenas fissuras, né? Pequenos buracos, é como se onde a água passa, ela não vai deixando aquela região, aquilo ali, né? São vossorocas. O mar, as águas oceânicas modificam as formas do relevo litorâneo por meio de um trabalho construtivo e destrutivo, quer dizer, ao mesmo tempo que ele constrói um relevo, ele destrói ele ali. O vento, né, que é uma ação destrutiva, que acontece, igual, por exemplo, vamos pensar no deserto. O vento, ele não esculpe todas aquelas dunas de areia. Às vezes a duna está de um jeito, depende do jeito que o vento está vindo, ele vai levando, né, o sedimento, que é a areia, vai acabando modificando aquela região. Né? Então, os ventos varrem as areias e corrosão, né? Consiste em tirar partículas contra o relevo, causando um intenso lixamento. E a ação construtiva, que é a questão de dunas e solos. Aí vem aí os agentes externos, né? O intemperismo, que a gente falou um pouquinho ali. O intemperismo é o conjunto de processos que provoca a alteração, né? E a decomposição das rochas como resultado da ação dos agentes externos, né? Então, o intemperismo ele causa, devido à chuva, o vento, ele vai esculpindo aquele relevo. Aí a gente tem na imagem, a primeira imagem mesmo, a primeira e a segunda imagem mostra muito bem como seria isso, principalmente a primeira aí. Né? Físico ou mecânico, né? Consiste em processos físicos, químicos e biológicos que atuam sobre as rochas, provocando sua desintegração ou decomposição. Pode ser físico ou mecânico, quer dizer, a rocha ela vai se decompondo, ela vai tornando pequenos fragmentos. A gente tem uma rocha maior e aquela rocha vai diminuindo, vai ficando uma pequena pedra, vai diminuindo até a gente ver a areia. Porque a areia são sedimentos que um dia foram rochas. Aquilo ali vai se desfragmentando e vai ficando em pequenas proporções. Tá? Então, o físico e o mecânico, a atuação da água, do vento e da temperatura. O químico é quando sua constituição é alterada. Quer dizer, a constituição, né, química daquilo ali não vai ficar a mesma coisa, ela foi modificada. E o biológico acontece através da ação dos seres vivos, por exemplo, o musgo. Né? Às vezes, ali de tanto ele ficar naquela região ou naquela pedra, ele vai acabando modificando aquilo ali. Agora, nós vamos falar das formas do relevo. Por quê? Todos esses agentes que a gente falou, tanto interno quanto os externos, que o interno é o endógeno e o externo o exógeno, a gente vai falar agora sobre as formas. Como é que essa crosta terrestre foi esculpida, foi movimentada, como surgiu, que formas são essas? A gente vai entender aqui. Formas, né, do relevo continental. A forma do relevo continental, ela vem da seguinte forma, né? Planície, planalto, depressão absoluta, montanha e depressão relativa. Aí tem uma linha, né, que mostra o nível do mar. Na sala eu já tinha explicado para vocês, né? A altitude ela é medida através do nível do mar. Então o relevo ele não é medido em altura, ele é medido em altitude. Quanto mais alto, aí a gente volta lá naquela questão do clima que a gente falou nas aulas passadas. Quanto mais alto o relevo, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Por quê? Porque a altitude define isso. E como é que ela vai ser definida? A partir do nível do mar. Aí a gente vai entender aqui. Olha só, montanhas, né? São aquelas regiões em que ainda hoje os processos internos superam os externos. Né? Ou seja, o soerguimento é mais forte que a erosão. Quer dizer, o que surge lá de dentro, internamente, é maior do que a erosão que acontece externamente. E é comum, no entanto, considerar montanhas aquelas que, mesmo antigas, apresentem altitudes superiores a 300 metros de altitude. Então, quer dizer, às vezes aquilo ali pode ser uma serra, ela é alta, né? Ela tem 200 metros de altitude, mas ela não é considerada uma montanha. Para ser considerada uma montanha, ela tem que ter no mínimo 300 metros de altitude. E se vocês forem pesquisar e entender, no nosso território brasileiro não existem montanhas, né? A cadeia de montanhas mais próxima que a gente vai ter vai ser aqui a Cordilheira dos Andes, que a gente encontra ali no Chile, entre o Chile e a Argentina, né? Vai ser aquela região. No Brasil mesmo a gente não tem uma cadeia de montanhas. Existe relevo, né, de ampla altitude, mas não montanhas, né? Exemplificamente montanhas. Planaltos são elevações de relevo que possuem ampla extensão, quer dizer, são de grande extensão. A parte mais alta do planalto é plana, por isso já fala planalto, é um plano mais alto. Suas altitudes são medianas em comparação com as montanhas, né? Vai ter uma altura mediana nem muito grande, nem muito alto, nem muito baixo. E bem maiores se comparado às planícies. Então, são superfícies elevadas, com ondulações suaves que sofrem constante erosão. Por que constante erosão? A água ocasiona erosão, o vento ocasiona erosão. Então, como ele é um tipo de relevo que fica mais no alto, ele sofre mais com a erosão,
né? Ele sofre mais constante erosão do que sedimentação. Aí vamos para o próximo. Planícies são caracterizadas por possuírem áreas planas, né, de baixas altitudes e alta acumulação de sedimentos na superfície. Por quê? Como a planície fica na parte mais baixa do relevo, todo o sedimento que acontece através de erosão na região mais alta do planalto, ela vai acabar descendo para a planície. Então, ela é um local que recebe muita sedimentação. Tá? E tem muito acúmulo de sedimentação. Mas o que seria sedimentação? Quando eu falo para vocês, por exemplo, em areia, a areia ela já foi uma rocha. Ela vai se desfragmentando e vai ficando em pequenos, né, formatos. Então, o sedimento ele pode ser considerado como pequenas pedras, areias, rochas. Tá? Os sedimentos são transportados pela água da chuva, dos rios ou até mesmo das planícies litorâneas, oceanos e mares. Tá? Depressão. O que são depressões? Né? Depressão é a altitude da superfície, né? A altitude da superfície é mais baixa que a forma de relevo que a circundam. Quer dizer, vai existir todas as formas de relevo à sua volta e a depressão vai ser a parte mais baixa. As depressões, elas são classificadas em absolutas e relativas, né? As depressões absolutas estão abaixo do nível do mar e as depressões relativas estão acima do nível do mar. Né? Então, vamos olhar o desenho para relembrar aqui. Então, a montanha vai ser o relevo mais alto, pois é a partir de 300 metros de altitude. Né? O planalto são regiões, né, são relevos planos mais altos. Só que ele tem sempre o seu cume, né, planificado, ele sempre ali é plano, só que ele tem uma altura maior do que a planície, mais baixa do que a montanha. A planície é a região mais baixa do relevo. Né? Porque ali ela vai receber a sedimentação das outras regiões. Por exemplo, do planalto. O planalto acontece uma erosão, através daquela erosão vai causar sedimentação, aquele sedimento ele vai descer para a planície, que é a parte mais baixa do relevo. Agora, as depressões. As depressões, né, existe ela relativa e absoluta. Como mostra na imagem aqui, a depressão absoluta está abaixo do nível do mar. Então, onde você vê o pontilhado em azul, que é o nível do mar, que é onde a gente começa a medir, né, o nível de altitude, se ela está abaixo, ela vai ser considerada uma depressão absoluta. Se ela está acima, ela vai ser considerada uma depressão relativa. Tudo bem? Deu para entender? E aí eu coloquei uma observação aí, cada uma das formas de relevo pode receber denominações diferentes, conforme suas dimensões e particularidades morfológicas. Assim, por exemplo, uma pequena montanha ela pode ser chamada em geral de morro, um alinhamento de montanhas ou de planaltos pode ser chamado de serra, tá? Aí vamos para a nossa atividade de hoje aí. A atividade, né, descreva no seu caderno qual é a forma de relevo que cada definição a seguir se trata. Então, vamos lá. A. São superfícies que sofrem menos ações dos agentes de sedimentação e mais agentes de erosão. Qual é a forma de relevo aí que vai se encaixar aí? B. Seus terrenos são mais baixos do que os terrenos ao seu redor. Então, qual vai ser? Ali, o que vai ser aí? Qual é o tipo de plano de relevo que se encaixa? São áreas de deposição de sedimentos. Então, a gente vai utilizar 3 formas de relevo aí e você vai identificar onde cada um se encaixa aí, tá? Se precisarem, estarei à disposição pelo WhatsApp, né? Até breve!